A paz de Cristo, meus queridos, que o Deus de toda graça esteja nesse instante no seu lar, com você, juntamente com toda a sua família. Eu escolhi para meditarmos hoje à noite um texto muito propício para esses dias que estamos vivendo, que encontra-se em Filipenses capítulo 1, do verso 3 até o verso de número 11. Dou graças a meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o princípio até o dia de hoje, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós foste participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que tenho de todos vós, em estranhável afeto de Jesus Cristo. E peço isto, que a vossa caridade aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Jesus Cristo, cheios de fruto de justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e para louvor de Deus. Esse texto tem tudo a ver com os dias que nós estamos vivendo hoje. Eu posso fazer de Paulo as minhas palavras, ou as palavras de Paulo as minhas palavras. Esse texto reflete muito com a realidade de hoje que nós estamos vivendo. Saudade de vocês, tenho chorado por vocês, tenho orado por vocês e tenho suplicado por vocês. Essas são as palavras de Paulo que fazem jus à realidade, ou pelo menos à minha realidade nos dias de hoje. Mas Paulo diz uma coisa muito certa. Ele faz tudo isso, ora por vocês, suplica por vocês, sente saudade de vocês, mas por uma coisa, que a caridade, que o amor de vocês aumente, e que vocês cresçam mais e mais, que vocês busquem aprender nesse tempo, que cada um busque mais conhecimento. Eu tenho falado em todas as minhas lives, que nós precisamos aprender para tirarmos aproveito desses dias que estamos vivendo. Então nós precisamos buscar conhecimento, aprender até nós entendermos o que está acontecendo. Deus não baixou nenhum decreto para nós dizendo: olha, aquilo que eu prometi agora com essa pandemia não vai ser possível cumprir. Olha, eu disse para vocês isso, mas agora não vai dar. Nos céus não está mudando o secretariado. Deus continua o mesmo, Jesus Cristo continua o mesmo. Então, se nós como igreja permanecermos fiel, buscando aprender, compreender, entender, sem dúvida, vamos passar por tudo isso e com certeza nós não seremos os mesmos. Deus não mudou, sempre foi assim. O céu fala, a criação proclama a glória de Deus, e o inferno sempre vai tentar interferir entre o que Deus está falando e o que a criação está respondendo. Então é muito importante que nós entendamos isto. Os céus está falando, que voz nós estamos ouvindo, o que é que nós estamos entendendo? Diante desse quadro de pandemia, que as nossas vidas não é mais a mesma, Deus não mudou.
Deus continua sendo o mesmo ser. Nós é que precisamos continuar com a nossa fé inabalável. Independente dos dias, independente dos caos, Deus não mudou. Claro que há uma interferência sim, porque nós muitas vezes ouvimos tudo à nossa volta, mas não ouvimos Deus. Então esse é um tempo que nós precisamos aprender, entender e principalmente ouvir Deus, porque Deus continua falando. E nós que muitas vezes estamos confusos com aquilo que Deus está falando ou com aquilo que nós estamos ouvindo das pessoas, ou do mundo, ou daquilo que nos cerca diariamente. Quando Daniel ouviu a voz do céu, sua oração foi interrompida. O texto diz que durante 21 dias Daniel não conseguia comunicar com os céus. Foi preciso Deus mandar um anjo, um arcanjo, um anjo forte, como se diz, para que viesse dizer para Daniel: ó Daniel, fica tranquilo, a tua oração, o que você faz tem sido correto diante de Deus. E eu vim porque estava bloqueado nos lugares celestiais. Então eu vim para dizer para você que a sua oração foi ouvida no céu. Então sempre haverá isso. Os céus proclamam, os céus falam, a criatura responde. Agora é preciso cuidado. Quais são as vozes ou o que é que nós estamos ouvindo? Por isso é muito importante nós, como igreja, viver e ter uma intimidade com Cristo. Nessa intimidade de relacionamento, ninguém interfere, porque só aqueles que são íntimos de Deus, só para aqueles que são filhos, só para a igreja comprada, lavada, remida pelo sangue de Cristo, é que tem essa liberdade de se aproximar de Deus e para se chegar até a Deus. Então nesse tempo, a igreja precisa parar de correr atrás de conquista e buscar mais obediência. A igreja do século 20 e 21 tem corrido atrás de conquista. As pregações têm sido voltadas para ter mais, para possuir mais, quer seja material, financeiro, quer seja físico. O mundo está enfermo e as pessoas correm para as igrejas, correm para os templos em busca de cura para o corpo físico. A maioria dessas pessoas não estão buscando ao Senhor por querer conhecer a Deus, por querer andar com Deus, por querer servir a Deus, mas há uma necessidade urgente pela cura do corpo físico. Nesse tempo que nós vivemos, há muitas pregações sobre conquista e muito poucas pregações sobre a responsabilidade que nós como igreja temos sobre obediência. Menos conquista e mais obediência. Esse é um tempo que Deus está permitindo e nós precisamos aprender que é isso que Deus quer. Porque nesse tempo, como igreja, com as portas fechadas, ninguém está conquistando nada, ninguém conquista nada. Agora a nossa obediência, essa precisa permanecer. A igreja não está sendo abandonada. A igreja nesse tempo de pandemia, ela está somente sendo tratada. E é isso que precisamos entender. Mas pastor, a igreja não pode perecer. A igreja não pode levar a culpa. Não estou falando disso. Isso que está acontecendo no nosso mundo não é por causa de pecado. O pecado assola a face de Cristo o tempo inteiro. Não aconteceu nada de anormal para que Deus permitisse que isso acontecesse. Deus está permitindo isso para que nesse tempo Ele venha tratar conosco, com a sua igreja. Então a igreja não está abandonada, ela está sendo tratada. O que nós estamos ouvindo, as multidões, quais são as vozes que você ouve o tempo todo? Não vai dar certo, vai demorar, será. Vivemos em dias de incerteza, de indecisão, de não sabermos o que vamos fazer amanhã. Não dá mais para traçar plano, não dá mais para criar projetos. E o que a igreja tem a ver com isso? A igreja vive, continua e está e sempre foi debaixo da promessa do Senhor. Nem as portas do inferno vai prevalecer contra ela. Nesse tempo é preciso reconhecer o que é nosso. Nesse tempo de pandemia, que você não vai para a igreja, que você não ora, que a sua rotina acabou, que o seu mundo caiu, é tempo nós entendermos o que é nosso, para parar de vir para a igreja e pedir aquilo que é nosso, de ficar pedindo oração, de pedindo para Deus aquilo que Deus já disse é teu. Todas as minhas coisas são tuas, isso é a promessa de Deus. Então esse tempo é para aprendermos isso,
que nós precisamos reconhecer e tomar posse daquilo que é nosso. Não é tempo de correr atrás daquilo que brilha. E sim, é tempo, nesse tempo de pandemia, é hora da igreja aproveitar para brilhar e não correr atrás daquele que brilha. Nós precisamos entender isso. Nós temos que entender que Deus não nos levou para as nossas casas para nos prender, porque afinal de contas, a nossa casa não é uma prisão, a nossa casa nunca foi uma prisão. Qual é o propósito de Deus nisso? Para que eu e você, para que nós valorizamos as pequenas coisas. Porque o que Deus quer é que a nossa igreja, que somos igreja, e a verdadeira igreja começa lá em casa, na nossa família. Quanto tempo você não ficou tanto tempo na sua casa? Há quantos anos a sua rotina nunca foi essa? Quem sabe hoje você já está cansado de ficar em casa. Já suas dons culinários já não servem mais, já testou todos e não funcionou como você queria. Então, Deus permite isso para que nós entendemos, reconhecemos, Deus é Senhor das nossas vidas. Deus não mudou. Não é porque não estamos na igreja, ministrado visualmente, que Deus deixou de falar conosco. Deus está tratando com a sua igreja, e Deus está nos ensinando nesse tempo que a nossa casa, que o nosso lar, que quem sabe muitos não valorizava, está sendo e sempre foi o melhor lugar do mundo. Então por que Deus permite isso? Para nós aprendermos a valorizar pequenas coisas, para nós ter tempo com os nossos filhos, para nós darmos mais atenção para as nossas esposas. Nesse tempo é preciso entender que o que é arrependimento? Não, pastor, arrependimento é confessar, mas você pode confessar e não se arrepender. Então arrependimento não é quando eu saio do pecado, é quando o pecado sai de mim. É ele quem está no lugar errado. É quando você lembra daquilo que você era e sente nojo. Eu não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito que eu fui esta pessoa. É quando você lembra e diz: eu não sou mais esse homem, eu não sou mais essa mulher. Esse é um tempo de refletirmos quem nós éramos. É tempo de administrar as coisas aqui dentro. Esse espaço, muitas vezes, que é o espaço de Deus, nós deixamos para Deus. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Deus faz, Deus muda, Deus transforma. Não! Esse é um tempo para nós pedirmos licença para Deus. Deus, eu preciso entrar aqui e eu preciso organizar o espaço que é teu. Eu preciso fazer uma faxina naquilo que não te agrada. Eu não vou tirar o seu espaço, mas eu quero limpar, eu quero higienizar, eu quero perfumar o ambiente que é teu. Esse é um espaço que Deus está permitindo que você administre as coisas aqui por dentro, porque lá fora está tudo parado. Lá você não pode fazer nada, lá você não pode administrar mais nada, lá não tem condições de fazer nada. Então nesse tempo é um tempo para que eu e você administre os dons que Deus nos deu. Nesse tempo é um tempo para que eu e você administremos os nossos talentos. E você vai perceber que envelheceu, que o tempo parou. Tem mais tempo para ficar na frente do espelho, tem mais tempo para dormir e acordar a qualquer hora. E você está percebendo que muitas coisas estão passando despercebido diante dos teus olhos. Você vai se olhar mais no espelho, vai perceber que você envelheceu, que os dias passaram, que você já não é mais o mesmo. Esse é um tempo de você olhar no espelho e ver quem você é, que os cabelos já embranqueceram, que já apareceram mais rugas, que você já não tem tanta habilidade mais, para você perceber que os seus filhos cresceram, que os netos já chegaram, que muita coisa mudou, e você está administrando tantas coisas. Então Deus permitiu, puxa o freio de mão, que eu quero mostrar para vocês que tem muita coisa, muito mais importante que você é capaz de fazer, que você sabe fazer, que você é capaz de administrar. Esse é um tempo de adaptação, e a igreja precisa se adaptar em qualquer situação. A igreja não pode se abalar diante da circunstância. Eu tinha dito isso em todas as minhas lives. Se você é igreja, dê glória ao Senhor, glorifique o Senhor, porque nada mudou entre nós e Deus. As coisas mudaram para nós como pessoas,
como lugar, nós ficamos sem chão, sem teto, nós ficamos sem perspectiva de vida, mas Deus continua conosco, Deus continua ao nosso lado, Deus continua dizendo vai dar certo. A igreja precisa se adaptar com essa pandemia, a igreja precisa se adaptar a qualquer caos, porque afinal de contas, quem está com a igreja, quem dirige a igreja, quem ensina a igreja, quem ministra a igreja, é o Espírito Santo de Deus. Então a igreja não pode se abalar em meio ao caos. Deus está refazendo tudo. Presta atenção à sua volta. Os nossos cultos, quem diria que um dia nós iríamos sentir saudade dos nossos cultos? Eu às vezes teclo o YouTube e começo a ouvir nossos cultos. Que saudade, que coisa gostosa. Deus está tratando conosco, e Deus está remoldando, Deus está remodelando, Deus está fazendo ou refazendo tudo isso. As nossas músicas, presta atenção no ar, nossos cultos, nós queremos cantar músicas novas. Quando cantava música mais velha, não, isso já é passado, já não faz sucesso mais. Deus está mudando ou refazendo a nossa comunhão. Precisamos ter comunhão de longe, precisamos nos falar por WhatsApp, por telefone, precisamos nos falar numa visitinha rápida, num abraço apertado mais rapidinho. Deus está refazendo a nossa comunhão, que é para nós entendermos isso. É um tempo de voltar aos nossos cultos original. Eu não sei quantos de vocês, mas no meu tempo, os cultos eram sem instrumento, os cultos eram com pessoas desentoadas para cantar. Mas que tempo bom! Naquelas músicas desentoadas, com um grupo de pessoas cantando, Deus falava, o Espírito Santo visitava. Deus quer fazer com que nós voltamos aos nossos cultos original, muitas vezes sem música, só com a família. É o culto que você está fazendo todos os dias em casa. Deus quer que nós valorizamos pequenas coisas, as coisas simples, porque depois dessa pandemia, os nossos cultos não será mais o mesmo, a nossa adoração não será mais a mesma, a nossa vida não será mais a mesma. Nós precisamos, como igreja, meus queridos, tirar proveito dessa situação. É claro que isso fere os nossos interesses pessoais. É claro que isso fere os nossos costumes, aquilo que estamos acostumando a fazer, aquilo que é fácil de fazer. Deus está refazendo em nós, se nós somos verdadeiramente adoradores. Como você tem adorado ao Senhor? Como tem sido para você esses dias de pandemia? Você tem parado para verificar se dos seus lábios tem saído louvor, se tem saído só dos lábios, do coração tem fluído uma adoração que adora o Senhor? Que tipo de adorador você tem sido? Deus está refazendo tudo isso, porque Deus sim ainda está à procura daqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. É tempo de valorizarmos as coisas e os tempos. Estamos de volta para casa, meus queridos. A palavra de Deus diz que aqui não é o nosso lugar de descanso. Todo o tempo nosso aqui é cronometrado. Há um dia que Jesus vem buscar a sua igreja e estaremos com Ele para sempre na glória. Aqui não é o nosso lugar de descanso. Sairemos dessa crise, sairemos desse lugar com certeza, porque o lugar que Jesus foi preparar é muito melhor do que isso. É muito além de uma pandemia. É muito além de um distanciamento pessoal. Deus tem o melhor para a sua igreja. Continuo crendo nisso. Nós, querido, como igreja, estamos debaixo da nuvem de Deus. Quando a nuvem para, a gente para. Agora, quando a nuvem anda, a gente anda. E a nuvem está parada agora, mas nós sempre fomos, sempre seremos, e nada vai mudar. Os filhos de Deus, nós somos o povo de Deus. Fique tranquilo, espera no Senhor. Aprenda com o povo de Israel no deserto. A nuvem andava, eles andavam, parava, eles paravam. Escute uma coisa, a nuvem andando, Deus está conosco. A nuvem parar, Deus está conosco. Em todo tempo, Deus está conosco. Se a nuvem para, Deus nos sustenta. Se ela anda, Deus nos sustenta. Se Deus manda nós parar, vamos parar. Quanto tempo eu não sei. É um tempo novo, diferente. Diferente do quê?
Quem diz que o nosso culto racional, que a nossa liturgia de culto que fizemos a vida inteira é essa que agrada a Deus? Quem disse que é esse culto que o Senhor quer de nós? Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram na comodidade, acompanhado por uma boa banda, num ambiente com ar refrigerado, cadeiras confortáveis. É muito cômodo, é muito prático ser adoradores como esse, num lugar como esse. E agora, será que Deus ainda encontra aqueles adoradores que há um tempo atrás, nessa hora, estavam na igreja adorando ao Senhor? Aonde estão aqueles adoradores? Os céus deixou de ser adorado, os louvores não têm mais subido como um cheiro de graça nas nuvens de Deus. Deus está tratando com a sua igreja, e Deus está moldando a sua igreja. Nós somos o povo de Deus, e sempre vamos estar debaixo da nuvem de Deus. No meio desse caos, Deus está nos ensinando. Deus está dizendo para mim e para você: chega de aparência, chega de brincar de ser crente, chega de viver de um personagem, ou ser como personagem, tentando enganar a você mesmo. Só a obediência nos protege. Deus está em meio a esse caos, nos trazendo de volta para Ele. Oh, aleluia! Nos ensinando como é que se caminha com Ele, nos momentos bons, nos momentos difíceis. Será que nós estamos nesses dias de caos orando a oração de Abacuque? Ainda que tenha pandemia, ainda que a fronteira fecha, ainda que não haja emprego, eu glorificarei o nome do Senhor. Oh, meus queridos, fé inabalável. É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus está fazendo, trazendo nós de volta para pertinho dEle. Quem sabe, esse tempo, não sei, 2 meses de pandemia que você ficou em casa, esse tempo, eu acredito que você como igreja tem se aproximado de Deus. Tem sido um tempo que você nunca esteve tão próximo de Deus como agora. Deus está nos trazendo de volta para Ele. Deus tem o prazer de sentar conosco, e ao falar conosco vai dizer: filho, fica tranquilo, eu estou no controle, eu não perdi o controle, eu estou aqui para te ajudar, você vai vencer, nós vamos vencer tudo isso. Em Romanos capítulo 8, verso 18 diz: as aflições desse tempo presente não pode nem comparar com a glória que há de ser revelada. Oh, aleluia, eu creio nisso. Eu creio mais do que nunca que nada disso é comparado com a glória que Deus tem preparado para os seus filhos. Não vem sobre nós nenhuma tribulação. Para de dizer que você não aguenta mais. É normal, é do homem. Nós somos muito bitolados à rotina. Não aguento mais ficar em casa, não aguento mais essa vida. Não, aguenta sim, porque Deus é contigo, porque Deus não te abandonou. E acredita, Deus quer nos usar nesse tempo. Fomos chamados para isso. A glória de Deus vai se revelar através de mim, através de você. A glória de Deus vai se revelar nesse mundo através da sua igreja. Por isso a igreja vence esse caos e vence qualquer caos, porque Deus sempre está conosco. É em meio a esse caos que Deus quer mostrar que o maior seja o menor, que aquele que acha que é alguma coisa não seja nada. Deus não confiou na igreja uma posição diante da sociedade. Estamos envolvidos com o reino ou com as coisas celestes? Nesse tempo de pandemia, você perdeu o foco do reino, de buscar a Deus, de servir a Deus, de ser usado por Deus, porque as coisas lá fora ficaram difíceis? A igreja não pode se envolver com essas coisas, porque a igreja está comprometida com o reino. Deus confiou na igreja o reino celestial. O que é que nós temos? O que é que está aqui dentro de nós? O que é que você hoje pode dizer? Eu sei em quem tenho crido. Eu tenho aqui uma fé inabalável. Meus queridos, Jesus foi muito claro. Em toda a sua palavra ele deixa muito claro que ele voltaria como um ladrão. Ninguém espera o ladrão. Ele vem numa hora que ninguém percebe. É desta maneira que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Os tempos estão claros, está tudo muito escancarado. Jesus está às portas para voltar, para levar a sua igreja. Então a igreja não pode se abalar com o caos. Nada pode abalar a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Deus é, e Deus sempre será conosco todos os dias, isso é promessa, até
a consumação do século, até tudo isso terminar. E quando tudo isso terminar, Jesus nos levará e estaremos com Ele na glória para todos sempre. Então lembre-se, você é a igreja? Essa é a pergunta que eu tenho feito para vocês quase todas as minhas lives. Você é a igreja? Então fique tranquilo que existe promessa da igreja. E se você é a igreja, você está inserido nessa promessa. Deus vai te guardar, Deus vai te abençoar. Nós não podemos nos abalar diante do caos. Amém? Tenha uma semana de bênção e de paz. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.